Temos agora aí a última questão da revisão para a prova. O enunciado diz o seguinte: uma obra de construção civil contrata determinado número de funcionários para uma jornada de trabalho de 4 horas. Nessas condições, a produção mensal é de 2 casas. Quantas horas de trabalho são necessárias, considerando a mesma quantidade de funcionários, para aumentar a produção mensal de 3 casas? Essa questão aí trabalha, vamos dizer, a análise dimensional, né, das grandezas, né? Análise das grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Além disso, trabalha também a ideia de regra de 3. Essa regra de 3 dessa questão vai ser uma regra de 3 simples, ok? Vamos lá começar a questão. Sempre a ideia é transformar a informação que está em texto para números, símbolos matemáticos, né? Então temos aí, uma obra de construção civil contrata determinado número de funcionários para uma jornada de trabalho de 4 horas. Ou seja, trabalho, né? A gente põe as colunas. 4 horas. Deixa eu apagar aqui, ao invés de colocar somente o T, vou colocar horas de trabalho, que fica melhor. Horas. Vou botar TRAB, que é trabalho. Aí ele fala, nessas condições, a produção mensal é de 2 casas, ou seja, produção, vou botar prod, casas. Então, trabalhando 4 horas, ele consegue produzir 2 casas. Aí ele pergunta quantas horas de trabalho, ou seja, já vem para cá, quantas horas. Se ele está perguntando quantas horas, então a gente transforma isso para o quê? Para X. Ele quer saber quantas horas de trabalho são necessárias, estou aqui, considerando a mesma quantidade de funcionários, para aumentar a produção para 3 casas mensais. Ou seja, nessa grandeza aqui, ele agora está querendo que passe de 2 para 3 casas, né? Aí aqui a gente faz uma análise breve, né? Que é a seguinte: se eu aumento aqui, a quantidade de horas trabalhadas, o que é que vai acontecer com a produção de casas? Elas vão aumentar ou vão diminuir? A lógica é de que se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, a quantidade de casas também irão aumentar, né? Em compensação, se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas pelos funcionários, a quantidade de produção de casas também vai fazer o quê? Vai diminuir. Então, a percepção que a gente tem aqui, essas duas grandezas, a grandeza 1 e a grandeza 2, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, é simples. É só deixar da forma que se encontra. Então, eu vou transformar aqui essas análises aqui dessas grandezas em 2 frações. Vai ficar 4 sobre x e 2 sobre 3. A gente faz o quê? A gente faz aqui meios pelos extremos, certo? E faz aqui as multiplicações por fim. E por último a divisão. A gente vai ficar o quê? 2 vezes x vai dar 2x. E 4 vezes 3 vai dar o quê? 12. Então a gente tem aqui, 4 vezes 3, 12. Esse 2 que estava aqui vai passar para aqui de baixo, dividindo, né? Então a gente vai ficar com 12 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vai ser a quantidade de horas que os funcionários vão ter que trabalhar para produzir o quê? 3 casas no final do mês. Essa é a resposta. Agora, um comentário para terminar essa revisão é o seguinte aqui. Primeiro vocês vão ter que refazer essas questões para fixarem como é que é a forma de resolução. E o segundo comentário a respeito especificamente dessa questão é o seguinte: quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, elas permanecem da forma que se encontram. E é só fazer meios pelos extremos. Agora, se essas grandezas são inversamente proporcionais, um exemplo disso é quando a gente tem o quê? Tempo e velocidade. Se eu consigo fazer um percurso em 10 minutos com a velocidade de 10 km por hora, certo? Se eu chegar depois e diminuir esse mesmo percurso, diminuir o tempo dele pela metade,
certo? Se eu diminuir o tempo pela metade, o que é que vai acontecer com a velocidade? A velocidade ela vai o quê? Aumentar o seu dobro. Ou seja, se eu dividir aqui por 2, certo? Aqui eu vou multiplicar por 2. Então 10 vezes 2 vai dar 20. O que a gente percebe aqui é que essas grandezas aqui que a gente tem trabalhado, elas são que inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Vamos dizer que eu não sei qual que é o novo valor da velocidade. Então, quando essas grandezas são inversamente proporcionais, a gente faz o que? A gente conserva uma das frações, por exemplo, do tempo aqui eu conservo, fica 10 sobre 5. E essa aqui da velocidade, a gente faz o que? A gente inverte, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Vai ficar o que? Agora, vai ficar x sobre 10, ok? Aí depois disso é que faz meios pelos extremos. Então a gente fica com 5x igual a 10 vezes 10. Aí esse 5 que está aqui vai passar dividindo. 10 vezes 10 eu já sei que dá quanto? 100, né? E o 5 que eu falei vai passar dividindo. 100 dividido por 5 dá 20. Exatamente o valor que eu tinha colocado aqui anteriormente. Então é somente isso. Estudem aí, refaçam as questões. Boa sorte.